Vivemos tempos difíceis em que o custo de vida aumenta de dia para dia e as dificuldades também aumentam. Não só as dificuldades, mas também as dívidas aumentam. Talvez até tu já tenhas passado por essa experiência de teres uma dívida. Se calhar até conseguistes pagá-la, felizmente. Porém, haverá certamente outras pessoas que terão uma experiência contrária, contraíram uma dívida e jamais a conseguiram pagar. Agora imagina que chegava alguém perto dessas pessoas com uma dívida impagável, uma dívida grande, e que chegava alguém junto dessas pessoas e que lhe dizia: olha, tenho uma notícia para ti. Então qual é? Quero dizer-te que a tua dívida já foi paga. Bom, certamente que a reação natural dessas pessoas não seria de orgulho. Vangloriar-se porque, conseguiu pagar a dívida. Não, porque afinal, alguém pagou a sua dívida. Então, certamente, o gesto mais lógico e que poderíamos esperar dessas pessoas cuja dívida foi paga é um gesto de gratidão. Sentirem-se gratos, agradecidos. E é exatamente ou algo parecido que se passa também com uma dívida que todos nós contraímos com Deus. A Bíblia chama a essa dívida de pecado. O pecado separou-nos de Deus. O pecado entristeceu a Deus. O pecado é uma desobediência às leis de Deus. E, portanto, a Bíblia fala-nos de que nós somos inimigos de Deus por causa dessa desobediência. E a Bíblia não vai com palavras mansas, ela é clara e ela é frontal ao dizer-nos todos estamos em dívida e nenhum de nós tem como pagar. Por isso eu te convido, fica até ao final deste vídeo e vamos ver a solução que Deus arranjou para que esta dívida fosse saldada. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, diz que toda a raça, sejam religiosos ou irreligiosos, moralistas e transgressores, todos estamos debaixo do mesmo veredicto, debaixo da mesma sentença do juiz, que é: não há justo, nenhum sequer. E aqui é importante refletirmos. Paulo não está a exagerar nem a usar de retórica. Retórica é a arte de falar e de escrever bem para persuadir, convencer ou argumentar. Antes, pelo contrário, aquilo que o apóstolo Paulo diz está em linha com todas as Escrituras. Portanto, o problema não é apenas o que fazemos, mas quem somos em Deus ou em relação a Deus. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz-nos que todos estamos mortos em delitos e pecados. Escrevendo a Tito, diz e lembra que vivíamos escravizados nas várias paixões. Escrevendo a Gálatas 3:21, ele denuncia a ilusão de que a lei poderia dar vida, poderia salvar-nos. Antes, pelo contrário, a lei, quando diz não mentir, nós vemos que somos mentirosos. Quando diz não roubar, nós vemos que somos ladrões, por mais pequeninos que sejamos. Ou não sejais infiéis, ou não cobiçar as coisas alheias. Então, a lei sempre nos mostra de que estamos perdidos, de que somos falhos e de que somos fracos. Porém, em Romanos, também na carta aos Romanos, no capítulo 8, Paulo diz-nos que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Já vamos ver então onde está e como foi encontrada a solução para esta dívida
impagável por nós, claro. Vemos então que a lei revela que somos pecadores. Porém, a lei não nos tira o pecado, não nos limpa do pecado. Vemos também que o esforço humano nós não conseguimos, pelo esforço humano, resolver esse problema. Então, aqui vem a solução. Somente em Cristo e através de Cristo, através de uma pessoa, é que há solução. Uma solução total, uma solução pronta e uma solução definitiva. Por isso o apóstolo Paulo dizia que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Precisamos então ter Cristo como nosso aliado, ter Cristo como nosso fiador, ter a Cristo como aquele que vai saldar a nossa dívida. E como é que isto se faz? Como é que se processa? Pois bem, fica comigo mais um pouquinho e vamos entender a Bíblia. Vamos entender as Escrituras e o que é que elas nos revelam para nós. Estamos a falar de verdades espirituais que se aderem pela fé. Muitas vezes a razão não consegue entender estas coisas e rejeita-as só porque não as entende. Mas eu quero apelar-te à fé. À fé. Pela fé poderás conhecer e discernir bem toda a palavra de Deus. Então, voltemos ao nosso problema da nossa dívida que precisa ser saldada. Eu quero-te dizer que há uma novidade. É que é Deus quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro para saldar a nossa dívida. É Deus que toma a iniciativa. E quando Deus toma a iniciativa, Ele entra em cena e estabelece como que uma nova era, um novo tempo, uma nova oportunidade, novas regras. E por isso na palavra de Deus nós encontramos esta expressão: antes vocês estáveis perdidos, escravizados nas vossas paixões, não há um justo nenhum sequer, mas agora. E aqui está uma mudança de paradigma. Mas agora. A partir daqui, a coisa muda. A justiça de Deus não é apresentada como algo que conquistamos, mas como algo que nos é dado. E que nós temos apenas que receber de que forma? Com gratidão. Então, este presente, esta dádiva, chama-se graça de Deus. O que é que isto significa? Significa que é um favor que nos é feito, que nos é dado de forma imerecida. Se nós merecêssemos algo, já não era favor, era uma paga pelo trabalho ou pelos méritos que realizamos. Mas como nós estamos sem mérito algum, estamos incapazes de pagar essa dívida, de nos reconciliarmos com Deus, então Ele vem ao nosso encontro, Ele toma a iniciativa, é Ele que se antecipa, é um amor que se antecipa à resposta humana. Ele diz que vem ao nosso encontro quando nós ainda éramos pecadores perdidos e culpados, sentenciados à morte eterna. Portanto, Paulo é cuidadoso, e nós também devemos ser, a dizer que a graça de Deus não ignora a justiça. Ora, se Deus tolerasse o nosso pecado, então Ele não estaria a ser justo, porque o pecado precisa de ser condenado. Então Ele leva Jesus Cristo à cruz, o seu próprio Filho, para que ali o pecado seja condenado. E por isso Jesus recebe a pena, o castigo da nossa dívida, da nossa culpa. E, portanto, é porque Jesus foi à cruz, mas também porque Ele ressuscitou, que agora a sua graça, a sua justiça nos é acreditada a nós. A Bíblia então passa a dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Pois a partir de agora somos feitura dele. Somos nascidos de novo. Nos tornamos filhos de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora sim, com Cristo em nós, somos chamados a viver vidas santas. E também o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, lembra-nos que Deus, que nos salvou e nos chamou com esta santa vocação, não chamou segundo as nossas boas obras, ou segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, sua própria escolha e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, mas que foi manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então agora é-nos oferecido, mediante o Evangelho, que é a boa notícia, é-nos oferecido a reconciliação com Deus, é-nos oferecida a graça que nos limpa e purifica de todo o pecado, e a inimizade que existia entre nós e Deus fica anulada. Passamos a ter um relacionamento com Deus. Ele passa a ser um relacionamento de filhos para pai. Então, Jesus Cristo é aquele que pode saldar verdadeiramente esta dívida. A dívida da separação eterna do homem e com Deus. Jesus Cristo vem saldar essa dívida. Deus salva porque é gracioso, não porque somos dignos ou porque somos merecedores. Então, qual deve ser a nossa resposta? Deve ser uma resposta em fé. Fé, sabe o que é que significa? Significa confiar. Não significa negociar ou chantagear a Deus. Eu dou-te isto, Senhor, se tu me des aquilo. Não. Se a graça faz parte da iniciativa de Deus, então a nós cabe-nos responder com fé e em fé. Portanto, não se trata de uma moeda de troca. É apenas estender a mão para receber o presente. E nós temos um exemplo disso nas Escrituras, que é Abraão, que é o exemplo-chave. Ele não foi justificado por obras, nem por mérito acumulado, mas por confiar nas promessas de Deus. Isto é importante entendermos isto para evitarmos dois problemas. Um deles é vivermos pelo legalismo. Ou seja, tens que fazer isto e aquilo e mais aquele outro, tens que pagar, tens que dar esmolas, tens que fazer promessas, tens que fazer peregrinações, tens que te sacrificar para merecer alguma coisa, para merecer a salvação. Isso é o perigo do legalismo. Outro perigo é a licenciosidade, ou seja, bem, se pela graça somos salvos, então vou continuar a pecar porque há graça, não é? A verdade é que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas precisamos de entender esta afirmação. Porque onde abundou o pecado, onde foi? Foi lá em Adão, no jardim do Éden. Foi lá que abundou o pecado. E onde superabundou a graça? Foi na cruz, em Jesus, o último Adão. Foi lá que superabundou a graça e que agora está disponível a ti e a mim. Portanto, a fé que salva nunca vem sozinha, vem acompanhada por um arrependimento, por um reconhecer o nosso pecado e de que estamos separados de Deus, que temos uma dívida incalculável, mas que o Senhor Jesus vem para nos perdoar, para pagar essa dívida, para quebrar a inimizade que existia entre nós e Deus e para nos trazer paz. Paz e filiação divina, que nos permite ter uma relação de pais para filhos, ou de pai para filhos. Já não somos mais inimigos, já não somos mais estranhos para Deus, mas agora conhecemos a Deus e Deus conhece-nos. E vamos conhecendo cada vez mais a Deus por meio da sua palavra. Por isso que é importante estarmos a meditar na Escritura. E, como estava a dizer, o resultado de tudo isto é a paz com Deus e a alegria de Deus em nós. Agora a nossa consciência
sabe que, apesar de sermos falhos, sabe que estamos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. E que Ele agora é o nosso advogado junto do Pai. Certamente, se nós chegássemos junto do Pai, por nós próprios, Ele continuaria a haver miséria, continuaria a haver pecados em nós. Mas já não nos apresentamos mais diante do Pai por nós mesmos, mas é através de Cristo, é em Cristo, é por Cristo. Ele é o nosso advogado. É Ele quem vai defender a nossa causa quando estivermos diante do Pai. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus, temos alegria com Deus, temos uma esperança gloriosa, sabemos que não seremos condenados, que seremos perdoados, limpos e que nos é garantida uma glória eterna, juntamente com Jesus, em corpos transformados, semelhantes ao de Jesus. É esta fé que eu tenho. Ao ler as Escrituras, eu posso compreender estas verdades espirituais e por isso eu quero também, se quiseres tomar o meu conselho, não é? Encorajar-te a aderires à fé do Evangelho, a colocares a tua fé em prática, em ação, mas não em algo desconhecido, num objeto, num talismã, não. Algo que é verdadeiro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, somos libertos da culpa, libertos da condenação, temos uma nova identidade em Cristo, porque nascemos de novo, tornamos-nos filhos espirituais de Deus, e agora temos uma esperança certa e segura, que resiste ao sofrimento e que continua para além da morte física. Esta é a fé. Esta é a minha fé também. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Evangelho não é apenas um bilhete para o céu, mas é uma vida nova aqui e agora, vivida pela mesma graça que nos salvou. Assim como recebestes a Cristo, assim também andai nele. Por isso eu te convido agora a refletir um pouco. Talvez hoje estejas cansado de tentar pagar esta dívida, a dívida do pecado, que trouxe divisão, separação entre nós e Deus. E talvez estejas cansado de tentar saldar essa dívida através da religião, do esforço moral, esforço próprio. Mas tudo isso não salva, não traz uma boa consciência. Por isso o convite do Evangelho é simples e profundo. Para de negociar com Deus e começa a confiar nele. A fé não é um salto no escuro, é repousar na obra completa de Cristo na cruz do Calvário. A graça não significa que seja barata, porque custou o sangue do Filho de Deus. Por isso hoje a pergunta não é se sou suficientemente bom, mas deve ser: estou disposto a receber este presente, esta dádiva divina? É por fé. E é também por fé que eu te convido a juntar-te a mim numa oração final. Se esse é o desejo do teu coração, pois que o faças neste momento. Vamos dialogar com Deus e vamos dizer: Senhor Deus, reconheço que nada tenho para te oferecer, senão a necessidade que eu sinto de ti. Obrigado pela tua graça, que me procurou quando estava perdido. Obrigado por Jesus Cristo, que pagou a dívida que eu não podia pagar. Ensina-me agora a viver pela fé e por fé. Não mais
uma fé vazia de palavras, mas com uma confiança viva que me impulsione a viver uma vida nova, uma vida transformada a cada dia. Por isso, eu recebo hoje a Tua graça, Senhor, e descanso na Tua obra do Calvário e entrego-Te tudo o que sou. A minha vida eu Te entrego a Ti, Senhor. Toma o controle da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se fizeste esta oração, eu quero dizer-te que Deus te recebe agora como filho e Ele passa a ser o teu Pai espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que agora somos filhos de Deus. Agora já não é mais um relacionamento de criatura-criador. Não existe mais um relacionamento de medo, de castigo. Não. Agora amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Agora perdoamos aos outros porque Ele nos perdoou a nós também. E agora oramos pelos outros, amamos os outros porque fomos amados por Deus. O meu desejo é que tu possas aprofundar a tua fé através da oração diária e também da meditação na palavra de Deus. E também que encontres outras pessoas com quem possas partilhar esta mesma fé, para que sejas como uma brasa viva junto a um braseiro e assim possas louvar a Deus e agradar a Deus a cada dia. Que assim seja e que Deus nos abençoe.